Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Contos Escolhidos, que trata sobre vários contos do grande escritor Machado de Assis. Machado de Assis, que nasceu com o nome Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, e ele veio a falecer no dia 29 de setembro de 1908. Machado de Assis, ele passou por uma infância bastante tumultuosa, bastante conturbada. Ele viveu aquele período trágico da história brasileira, que foi o período da escravidão. Então, Machado de Assis, ele era uma pessoa que ele viu muitas situações desagradáveis na vida dele. E eu gostaria aqui de falar, esse livrinho aqui ele tem vários contos do Machado de Assis. É evidente que eu não vou falar sobre todos, porque senão ficaria muito extenso esse vídeo. Então eu vou falar só de alguns, só dos que eu mais gostei. Os que eu mais gostei, das obras do Machado de Assis que aparecem nesse livrinho aqui, foram os contos Pai contra Mãe, que é um conto bastante triste, O Caso da Vara, Maria Cora, A Missa do Galo, A Cartomante, Frei Simão e Aurora Sem Dia. Essas são as obras do Machado de Assis, os contos do Machado de Assis, que eu achei mais assim interessantes, que me levaram mais a refletir. Enfim, então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Na Missa do Galo, o escrivão Menezes, ele é casado com uma mulher chamada Conceição. Conceição já é o segundo casamento do escrivão Menezes. E os dois moram juntos dentro de casa, direitinho. Só que o escrivão Menezes, além de já estar casado pela segunda vez, com essa senhora, a Conceição, ele ainda tem o hábito de sair para a rua de vez em quando e procurar outras mulheres para ter relações com elas, outras mulheres. Assim. E ele mente para Conceição que ele vai ao teatro. A Conceição no início acreditava, mas depois, mais tarde, ela viu que era para procurar outras mulheres que ele saía. Eram outras mulheres que ele tinha, na verdade. E o nosso narrador, um dia ele foi, ficar nessa casa, para assistir a Missa do Galo. Porque até então ele estava acostumado a assistir a Missa do Galo na zona rural e agora ele queria saber como é que era num ambiente mais urbano, a celebração da Missa do Galo, na noite de Natal. E aí ele posou nessa casa durante um tempinho, ele ficou nessa casa durante um tempinho, e aí muitas vezes acontecia, dele ouviu o escrivão Menezes dizer: hoje eu vou pro teatro. E no início ele dizia: ah, me leva junto, porque eu nunca fui no teatro. E aí o escrivão Menezes olhava para ele com uma cara meio estranha, e a Conceição também ficava meio desconfiada, assim, porque na verdade ir ao teatro era um código dele para Conceição, para a mulher dele, para dizer que ele ia procurar as outras mulheres que ele tinha. Então o escrivão Menezes, ele, depois que ele descobriu isso, então olha só a situação trágica, da Conceição, E a Conceição aguentava aquilo ali com calma, na dela, não xingava o marido, não fazia nada. Aí durante o tempo que precedeu a Missa do Galo, durante as horas que precederam a Missa do Galo, ficou apenas a Conceição e o nosso narrador. E houve um momento meio sensual ali. A Conceição meio que sensualizou para o lado do nosso narrador, que aparece sem nome específico. E é interessante que o conto, ele se baseia nesse momento, dessa sensualizada que a Conceição dá. E mesmo assim era uma sensualizada para aquela época, mas que hoje em dia, nos nossos dias, nós nem consideraríamos necessariamente uma sensualização específica. O fato dela ter se aproximado dele, falado com ele mais de pertinho, assim. Mais tarde, o escrivão Menezes morre, e a Conceição acabou se casando com o assistente, o escrevente, melhor dizendo, juramentado do marido dela falecido. Então, quer dizer, é interessante esse texto porque tu vê a família sendo tratada por Machado de Assis como algo negativo até mesmo. Tu vê uma família em crise. O homem que já se casou pela primeira vez, mas
não deu certo o primeiro casamento, aí ele foi lá e se casou pela segunda vez. Aí nesse segundo casamento ele vai lá, trai a esposa, e a esposa atura isso de boa, assim, não se manifesta muito. O fato dela ter se casado rapidamente com outro assim que o marido dela morreu, já sugere que ela também provavelmente tinha suas, né, as suas andanças assim, só que não manifestas, né, não manifestava para ninguém. No texto Pai contra Mãe, né? Esse é um texto trágico que mostra exatamente a questão da escravidão. O Machado de Assis ele narra nos mínimos detalhes a questão da escravidão, a maneira, algumas formas de tortura que se davam aos escravos, né? O fato de se colocarem máscaras de ferro no rosto dos escravos, para os escravos não cometerem suicídio. Enfim, são narrados ali várias coisas tristes acerca da escravidão. O mais interessante é que o Machado de Assis ele fala também que na época do Brasil, na época em que existia escravidão no Brasil, as pessoas, muitas vezes, homens que não tinham curso suficiente para ter uma profissão melhor ou que não vinham de uma boa família, eles acabavam se tornando caçadores de escravo, que era uma profissão que não exigia absolutamente nenhuma preparação técnica do indivíduo. Então, o Menezes, né, o Cândido Neves, melhor dizendo, que é o personagem principal, ele se casa, tem família, a mulher dele gera um filho para ele, e ele mora na mesma casa, assim, ó, na casa deles mora ele, a esposa, a tia da esposa e mais o filho do casal, que é uma criancinha pequena recém-nascida. E, né, a situação começa a se tornar cada vez mais difícil. A própria profissão de caçador de escravos começa a ter muita competição, começa a vir outras pessoas mais rápidas do que ele, que caçavam escravos fugitivos numa velocidade muito maior que ele, e ele começa a não ter dinheiro para sustentar a família e para se manter na casa, porque ele não morava numa casa própria, ele morava, né, numa casa emprestada, então ele tinha que estar toda hora pagando, né, os meses de aluguel, enfim, ele era um inquilino, na verdade. Então chega um momento em que ele resolve colocar, né, depois de muito pensar, né, a tia deles, a tia da esposa dele persuade ele a que ele coloque o filho dele na chamada roda dos enjeitados. A roda dos enjeitados ou dos abandonados, em algumas versões, para quem não sabe, é algo medieval, é algo criado na Idade Média, em que nas casas de misericórdia, nos conventos, enfim, havia uma porta, né, uma espécie de porta giratória, em que se colocava a criança ali, né, o bebezinho ficava ali, a mãe então girava, né, aquela porta para a criança que estava do lado de fora ser colocada do lado de dentro da casa, e a mãe então tocava um sininho, né, para avisar, né, as freiras que moravam naquele convento que uma criança tinha sido abandonada ali naquele momento. Então a criança seria cuidada pelas freiras, né, naquele local, naquele convento, naquela casa de misericórdia. No início até dentro de igrejas católicas havia isso, para que crianças abandonadas fossem criadas pelos padres. Era uma estratégia que a Igreja Católica criou para diminuir o infanticídio, né? Porque muitas mães eram pobres, não tinham condições de cuidar dos filhos e acabavam atirando seus filhos dentro de buracos, bueiros, lixo, enfim, para deixar a criança morrer ali, né? Preferiam deixar a criança morrer ali num canto do que cuidar daquela criança, porque não tinham condições financeiras para cuidar daquela criança. Então a estratégia que a Igreja Católica criou para diminuir ao máximo, quanto fosse possível, o número de homicídio de crianças, né, infanticídio, foi exatamente criar a roda dos enjeitados. Então a roda dos enjeitados não era necessariamente uma coisa ruim, né? Mas o texto ele fala como se fosse uma coisa ruim exatamente porque ele fala na perspectiva de um pai, né, que ama seu filho, que quer cuidar do seu filho, que quer ter emprego para dar uma vida adequada ao seu filho, ao seu bebê, à sua criança, mas que está se sentindo a necessidade de colocar aquela criança na roda dos enjeitados, né? E colocar a criança na roda dos enjeitados para um pai seria o equivalente a ele assumir, né, que não foi pai o suficiente, que não teve competência o suficiente para criar do seu próprio filho, que não teve competência de homem, digamos assim. Então, para um homem, né, colocar o próprio filho na roda dos enjeitados era terrível. Né? Então, por isso que o texto fala da roda dos enjeitados como algo terrível. Visto do ponto de vista filantrópico, era algo
era uma invenção fantástica criada pela Igreja Católica porque o objetivo disso era benéfico, era impedir que as mães matassem seus próprios filhos, né? Mas visto sob a perspectiva de uma família, né, que se visse nessa condição de ser obrigada a deixar a criança dentro da igreja, né, para uma família era terrível isso porque era uma maneira, porque estava abandonando aquela criança, era um abandono, né? Então nenhuma família quer abandonar seus filhos, né? O máximo, enfim, é algo terrível. Então o Cândido Neves, então ele vai atrás de uma escrava fugitiva, né, que era Arminda, e estavam sendo oferecida uma quantia muito grande para a época, né, pela captura da Arminda. Ele consegue capturar a Arminda, leva a Arminda até o dono dela, né, até o dono dela, ela era escrava, né, uma escrava fugitiva. Então, e o dono da Arminda vai lá e paga o Cândido Neves aquela quantia necessária para que o Cândido Neves não precisasse colocar mais o seu bebezinho na roda dos enjeitados, né. Nota: a Arminda era uma escrava que estava grávida e que só estava fugindo para não ver o seu bebê sendo criado num ambiente de escravidão. E quando ela foi capturada pelo Cândido Neves, ela foi arrastada por ele, lançada aos pés do dono dela, e pouco tempo depois a criança morreu. Ela acabou dando à luz a filho e a criança morreu logo ao nascer, ou seja, foi um nascimento prematuro, né? Então quer dizer, tu tem essa luta, né, de um pai e de uma mãe lutando unicamente para dar um futuro melhor para o seu filho, né? Só que os dois estavam em posições diferentes e situações diferentes. Então tu tem essa questão da tensão social dentro desse texto, né? Qual que vai a vida a vida do filho do Cândido Neves versus a vida do filho da Arminda, né? Ambos eram bebês, ambos pela lógica eram seres humanos e deveriam de ter a mesma dignidade, mas por causa de um ser filho de um homem livre, de outro ser filho de uma escrava, aconteceu isso, né? Então tu tem essa tensão toda dentro do texto. Um outro um outro textinho muito famoso também é o caso da Vara, né, em que o personagem principal ele foge de um convento, né, e ele se depara lá com um ambiente cheio de mulheres aprendendo, né, trabalhos domésticos, né, e uma delas, ao que tudo indica, é uma escrava, né, e ao que tudo indica o personagem principal, o narrador, ele se apaixona pela escrava, né, e a escrava se apaixona um pouquinho por ele. Só que quando a dona da escrava resolve chicotear, que era familiar, né? A dona da escrava era familiar do nosso personagem narrador. Quando ela resolve chicotear a escrava, ao invés do narrador fazer alguma coisa para impedir aquela situação, ele simplesmente entrega o chicote e deu, né? Visto de forma resumida, seria isso. Tanto tem a covardia dele, né? Tem um outro textinho também. Tem também um textinho muito interessante que é a Cartomante, do Machado de Assis, em que tu tem três personagens, a Rita, o Vilela e o Camilo. A Rita era a esposa do Vilela e o Vilela era um dos melhores amigos do Camilo. E o Camilo era um dos melhores amigos do Vilela. Os dois tinham uma forte amizade. Quando morre a mãe do Camilo, o Vilela se preocupa em dar para a mãe do seu amigo um sepultamento digno, enquanto a Rita começa a conversar com Camilo, consolar o Camilo, conversar com Camilo, e ela vai acabando ela acaba por desenvolver uma certa amizade com Camilo. Chega um momento em que essa amizade vira amor, e os dois começam a desenvolver um relacionamento, né, extraconjugal entre assim os dois. E, né, algumas pessoas ficaram sabendo, ao que tudo indica, embora eles tentassem disfarçar ao máximo possível aquela relação, o Camilo ele deixou de frequentar a casa do Vilela, né, porque ele estava apaixonado pela esposa do Vilela, e, né, o Camilo acabou recebendo uma carta, né, de ameaça de morte. E a Rita, ela foi consultar uma cartomante que deu a entender para ela que estava tudo bem, né, e que o Camilo tinha desconfiança do amor dela de vez em quando. O Camilo, mais tarde, por um acidente do destino, acabou consultando a mesma cartomante. A cartomante disse que ele só tinha que tomar cuidado com a inveja das pessoas que estavam ao redor dele e que tudo ia ficar bem. No final, todo mundo ia ficar bem. Acontece que o Camilo resolveu ir na casa do Vilela, né, algo que durante muito tempo ele não fazia. O Camilo foi na casa do Vilela, encontrou a Rita morta diante dele, o Vilela com um revólver apontando também para o Camilo e matou o Camilo.
A conclusão da história é que o Vilela, né, acabou matando a esposa e acabou também matando o melhor amigo dele, que estava tendo relações secretas com a esposa, como amante, né? Então tu tem toda essa tensão da vida conjugal, assim, né? Tu tem o casamento visto como algo negativo. Depois tem o conto Maria Cora, né, que é um conto bem interessante também, que ela é casada com João da Fonseca. O João da Fonseca trai ela com outra mulher e chega a fugir com outra mulher. Depois, mais tarde, ele volta arrependido, ela perdoa ele, diz que é a última vez que que ela vai perdoar ele. Mais tarde, o João da Fonseca trai ela de novo, né? E no final ela sai do Rio Grande do Sul, onde ela morava, né, onde ela e a tia dela moravam, e vão para Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro, né, as duas moram juntas, e aí o nosso narrador acaba se encontrando com ela por acaso, acaba descobrindo ela por acaso. Ela vivia vestida de preto, né, com trajes pretos, como se estivesse de luto, mas o nosso narrador passa a se interessar por ela porque ela tinha uma fisionomia bem interessante, assim, né, bem charmosa. Aí o que acontece? O nosso narrador começa a frequentar a casa da Maria da Cora, né, a Maria Cora, e aí ele começa a interagir mais com ela. Ele descobre da boca dela mesma que ela era uma mulher casada, que ela estava casada com o João da Fonseca. O João da Fonseca era um soldado a favor do Brasil na guerra contra o Paraguai. E aí a Maria Cora, então, né, diz, recebeu da parte do nosso narrador uma cartinha de amor, né, dizendo se ela não poderia acabar se casando com ele. A Maria Cora respondeu para ele que mesmo ela sendo, mesmo ela estando longe do marido, mesmo ela tenha largado o marido, ainda assim ela continua sendo uma mulher casada, né? E que a única maneira, digamos assim, dela de fato se casar com o nosso narrador é se o marido dela morresse, né? Ou alguma coisa do tipo. Aí o nosso narrador ele inventa de dizer para ela, tá, e se eu matar ele, né? Se eu matar o teu marido? Ela disse, não, nenhum homem jamais me amaria dessa maneira. Nenhum homem sentiria tanto amor por mim. Né? Não creio que ninguém me ame com tal força. Né? Foi essa a resposta que ela deu. O nosso narrador viu isso como um desafio, né? Se inscreveu para o Exército Brasileiro e veio na guerra contra o Paraguai. Indo para o Rio Grande do Sul, né? Indo para o Rio Grande do Sul, o nosso narrador ele matou, né, o João da Fonseca e a Prazeres, que era uma das mulheres com quem o João da Fonseca estava, né, se relacionando. Ela chorou amargamente a morte do João da Fonseca, né, e tal. E aí o nosso narrador pegou um pedaço do cabelo do João da Fonseca e levou como prova, né, para Maria da Cora de que ele de fato tinha matado, né, o marido dela. Mais tarde, a Maria da Cora ficou sabendo que o marido tinha morrido, ela começou a se vestir com traje de luto, ficou triste. O nosso narrador resolveu dizer, então, para ela que ele tinha matado ela. Ela disse que apesar dela amar ele, ela jamais iria se casar com o assassino do marido dela. E ela começou a chorar, segurando aqueles tufos de cabelo que o nosso narrador levou. Conclusão: o nosso narrador, que era todo romântico, amoroso, querido, ele viu uma mulher, a Maria da Cora, chorando por um homem, que era o João da Fonseca, que era um homem que não estava nem um pouco interessado, né, em ter uma vida conjugal correta, né, era um homem safado, né, numa linguagem mais atual. E ao mesmo tempo ele viu uma outra mulher que era Prazeres, que era amante do João da Fonseca, também chorando a morte dele. Então, enquanto que o nosso narrador querido, romântico, bacana, ele não teve nenhuma mulher junto com ele, nenhuma mulher chorando por ele, nem nada, o João da Fonseca, que era safadão, que já tinha traído a esposa várias vezes e que agora estava vivendo com uma amante, que era Prazeres, ele teve duas mulheres chorando a morte dele, que foi a amante, a Prazeres, e a própria esposa, Maria da Cora. Então, quer dizer, do fundo, no fundo, o resumo desse texto é: a família não funciona. Essa é a ideia que o Machado de Assis ele tenta passar para nós, e também ele tenta passar para nós que o romantismo não funciona. Entendeu? Tu ir lá matar o outro lá só para mostrar para tua esposa ou para namorada ou para, enfim, o quanto tu é corajoso, inteligente. Segundo Machado de Assis, isso nunca dá certo, isso nunca funciona, tu só vai ter problemas por causa disso, então não faça isso. Essa é a mensagem do Machado de Assis. E família não funciona, essa também é a mensagem de Machado de Assis no conto Maria Cora.
Tem um outro conto do Machado de Assis também que se chama Frei Simão, tá? Frei Simão era um homem, né, apaixonado por uma mulher chamada Helena. Mais tarde os pais resolvem enviar o Simão para bem longe da casa deles, né, para a casa, se eu não me engano, do tio dele. E, né, nesse meio tempo, os pais do Simão enviam uma mensagem, né, uma carta para o Simão, dizendo que a Helena tinha morrido e que eles sugeriam o nome de outra mulher, né, que era filha de família rica e que poderia dar um bom futuro para o Simão. Que era muito comum naquela época, né, os pais arranjarem casamento para os filhos, procurarem uma esposa que tivesse muito dinheiro para dar um bom futuro para os filhos, né? Então era a lógica na época. O que acontece é que o Simão ele amava tanto a Helena que quando a Helena ele achou que ela tinha morrido, né? Quando os pais disseram para ele que ela tinha morrido, ele se entregou a um convento, né? Virou frei, né? Entrou num convento. O que acontece é que depois de um tempo ele voltou para aquela mesma cidade dos pais, agora como sacerdote, como frei, e ele acabou indo apresentar uma homilia, né, uma palestra, um sermão, algo nesse sentido, numa igreja da zona rural. Acontece que quando ele estava no meio da palestra, apareceu a própria Helena, casada com outro homem, né, um agricultor, e ela desmaiou quando ela viu a imagem do Frei Simão, porque ela achava que o Frei Simão tinha morrido. E de repente um olha para o outro assim. Naquele momento diz o narrador que o Frei Simão ele começou a alterar um pouco a homilia dele, falar umas palavras que não tinha coisa com coisa, né? Não tinha muito a ver coisa com coisa por causa da forte emoção que ele sentiu ao ver a mulher que ele tanto amava casada com outro. E pior, né? Ele achava que ela estava morta e na verdade ela estava viva e casada com outro. E que tudo não passava de uma grande mentira dos pais dele. O que acontece é que depois de um tempo ele se entregou de corpo e alma a uma cela de um convento e nunca mais saiu de lá. Só depois de morto. A Helena também acabou morrendo pouco tempo depois por causa da fraqueza que aquilo causou, que aquela comoção causou nela. O caso é que mais tarde, né, quando o Frei Simão estava morrendo nos seus últimos suspiros, ele chamou o Abade, que estava mais próximo dele, ele cochichou as suas últimas palavras e morreu. Para a grande tristeza e assusto e pavor do Abade, as últimas palavras de Frei Simão foi: "Eu odeio a humanidade", e morreu. Mais tarde, a mãe do Frei Simão morre e o pai do Frei Simão acaba indo no acaba indo para o mesmo convento que o Frei Simão foi e mais tarde, inclusive, ele acaba morrendo na mesma cela que o Frei Simão morreu, mesma cela de convento. Então, quer dizer, é uma história terrível se tu parar para analisar. E o interessante é que o início dessa história já começa com as últimas palavras do Frei Simão. E os padres só descobrem a história toda do Frei Simão por causa dos escritos que ele tinha deixado, anotado tudo aquilo que ele havia passado. Então, quer dizer, é uma história terrível, né? O Frei Simão foi uma das histórias mais assim tristes que eu já li do Machado de Assis, um dos contos mais tristes que eu já li do Machado de Assis. Foi a obra Frei Simão. E no fundo, tu tem a mesma mensagem dos contos anteriores. Família não funciona. Família é só um problema. Entendeu? Família é só um problema. Principalmente família arranjada. Né? Depois tem um textinho muito interessante, que eu quero finalizar esse vídeo com ele, que é o Aurora Sem Dia, do Machado de Assis. O personagem principal é o Luiz Tinoco. Luiz Tinoco, ele resolve ser um poeta. Ele resolve dar uma de poeta. Ele acaba colocando um pouco dos seus poemas do Correio Mercantil, né? Mais tarde, ele acaba publicando os seus poemas em um livro chamado Goivos e Camélias, né? Em que ele trata em que ele escreve poemas de sobre vários temas. O, né, tio dele, né, o doutor Lemos, né, ele, ou melhor, Luiz Tinoco morava com Anastácio, né, e o Anastácio, ele tratava o afilhado muito bem. Aí o Luiz Tinoco um dia mostrou pro Anastácio um poema dele, né, que estava no jornal. O Anastácio não deu muita bola.
Mais tarde surge na vida do Luiz Tinoco o Dr. Lemos. A grande estratégia aí textual, a grande ideia do texto é a seguinte: o Luiz Tinoco, ele estava tão interessado, né, em ser um poeta que ele largou a profissão dele no fórum, né, e resolveu viver como poeta. Mais tarde, ele se decepcionou com a poesia, o mundo poético, porque ele chegou à conclusão que isso não dava dinheiro e que as pessoas não iam se interessar muito pelos poemas dele, né? E o próprio Dr. Lemos mostrou para ele isso, né? E aí o que acontece é que no final ele se torna um político. Só que quando ele estava no mundo da política, né, ele já estava lá apresentando os projetos dele, né, já tinha sido eleito, já, enfim. Depois de um bom tempo ele descobre que ele não seria um bom político e que ele acabaria fracassando como político, assim como ele fracassou como poeta. Então no final o que aconteceu com ele foi que ele abandonou a vida política, né? Assim como ele abandonou a vida como poeta, ele abandonou a vida como político, se casou com uma moça, foi viver de agricultura e se tornou um homem rico, né? Pai de família, agricultor, enfim. Então, quer dizer, esse é o texto menos assustador e menos triste, né, dos contos do Machado de Assis que eu trouxe aqui, né? E ele mostra de alguma maneira que naquela época em que Machado de Assis escrevia, já não era mais possível um autor viver dos livros que produzia, principalmente se fosse poeta, né? Então é uma crítica à própria população. Muitas das palavras dadas do Dr. Lemos para o Luiz Tinoco, né, são as próprias ideias do Machado de Assis, talvez, em relação aos leitores dele, né? Ele tem uma parte ali que o Dr. Lemos diz: mas será que a população vai ter tanta inteligência assim para compreender os textos poéticos que tu escreve, né? Então pode ser uma pequena censura do Machado de Assis em relação aos leitores ou ao próprio povo brasileiro que lia os textos dele na época. Então tem essa lógica também. Então, quer dizer, os textos do Machado de Assis, em sua grande maioria, assim, ó, se a gente fosse contar que todos os contos do Machado de Assis, né, Missa do Galo, Conto de Escola, Cantiga de Esponsais, Teoria do Medalhão, O Espelho, A Cartomante, A Causa Secreta, Mariano, o Enfermeiro, Um Cão de Lata no Rabo, A Chinela Turca, Os Braços, Frei Simão, Aurora Sem Dia, O Segredo do Bonzo, Verba Testamentária, Conto Alexandrino, Noite de Almirante, Ex-Cátedra, O Caso da Vara, Uma Noite, Maria Cora, Um Homem Célebre, Miss Dólar, Marcha Fúnebre, Pai contra Mãe, Capítulo dos Chapéus, tu vai ver sempre de alguma maneira a família, né? Na grande maioria desses contos tu vai ver a família sendo retratada como algo negativo. A família sendo retratada como algo negativo. Seja a família fruto de casamento arranjado, seja a família arranjada, fruto de casamento arranjado, seja qualquer outro tipo de família no sentido daquela época, sempre a família é vista nos contos de Machado de Assis como algo negativo. É sempre mais ou menos aquela mesma lógica que o Machado ele criou no livro Dom Casmurro, né? E também na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, várias mulheres ali que tentaram se relacionar com Brás Cubas, né? Elas representaram de alguma maneira uma crítica contra a família naquela época, contra a instituição familiar daquela época. Não é difícil a gente entender isso, porque se você parar para analisar, a escravidão no Brasil, ela se alicerçou grandemente na família, né? Porque você ia lá, você se casava, você tinha esposa, você tinha filhos, você tinha a responsabilidade de dar um futuro para sua família, para sua esposa e para os seus filhos, e aí você precisava ter um grande número de escravos te servindo para dar uma certa um certo ar de riqueza, né, para os outros familiares que te conheciam e para os amigos que te conheciam. Tu precisava de um grande número de escravos para dar um ar de riqueza também para a sua esposa, né? Tu precisava ter uma fazenda grande de preferência, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Então as famílias, de alguma maneira, elas são, de forma não tão sutil, responsabilizadas nos contos de Machado de Assis como a causa da própria escravidão, ou pelo menos como a manutenção da escravidão, como sendo a instituição que manteve a escravidão. Tanto é que nos Estados Unidos, saindo um pouco do Brasil e indo para os Estados Unidos, né, os primeiros movimentos feministas, isso segundo a Kate Millett, né, autora daquele livro A Política Sexual, né, Kate Millett, para quem não sabe, foi uma feminista, né,
de 1950, por aí. E ela falava no livro dela, Política Sexual, que os movimentos feministas, né, eles surgem dos movimentos abolicionistas, inclusive, né, que a, começou a surgir o movimento feminista dos próprios movimentos abolicionistas, dos próprios movimentos anti-escravatura, né. Então quer dizer que a partir da hora em que as famílias passaram a ver, né, ou a sociedade passou a ver os escravos como seres humanos, não demorou muito também para que as mulheres passassem a ser vistas como seres humanos, né. Então a escravidão, né, dos escravos e a escravidão da mulher dentro da família, dentro de casa, segundo Kate Millett, andaram sempre lado a lado. Quando os escravos conseguiram a sua libertação, as mulheres também puderam almejar uma libertação da situação, dos papéis familiares que as mulheres tinham que cumprir dentro da família, né? Então, quer dizer, por isso que, como a família ela estava muito relacionada à escravidão nos movimentos anti-escravatura dos Estados Unidos, né, pode ser que o Machado de Assis tenha, por ser ele também, né, um homem que era contra a escravidão, né, por motivos óbvios, o Machado de Assis é possível que ele visse a família como algo negativo, como sendo a instituição que garantia a permanência da escravidão no Brasil. Então, por isso que ele criticava tanto a família nas obras dele. Machado de Assis, ele precede, né, tem muita gente que fala que os livros, os filmes hoje em dia, os livros hoje em dia, e tantas outras coisas censuram a família. Na verdade, não é uma peculiaridade da nossa época, porque já existia na época do Machado de Assis. O Machado de Assis foi um dos grandes críticos à família nos textos dele. Era sempre uma mulher traindo o marido, ou o marido traindo a mulher, ou um casamento que já era o segundo casamento de um dos dois cônjuges. No caso da Miss Dollar, por exemplo, que era uma cadelinha, tu tem o personagem principal, se eu não me engano era Medonça, o nome dele, conhecendo a Margarida, que era a dona da cadelinha, e se apaixonando pela Margarida e propondo casamento para Margarida, e mais tarde a tia da Margarida diz para ele que o motivo que ela negava os homens, né, é porque todos eles viam ela apenas pela questão da riqueza. E no final ela acaba se apaixonando por ele, se casando com ele, porque ele não via, né, ela pela riqueza dela, ele via ela como mulher. Mas para garantir que ela não ia ficar com medo, ele fazia questão, né, de ser casado apenas de fachada com ela. E foi assim que terminou o texto. Então quer dizer, casamentos de fachada, assim, tu tem bastante isso também nas obras do Machado de Assis. Por exemplo, tem um conto do Machado de Assis que se chama O Caso dos Chapéus. Não, Capítulo dos Chapéus. Capítulo dos Chapéus. É um texto em que aparece a personagem do texto, né, ela tem um marido, o marido usa um determinado tipo de chapéu, ela não gosta daquele chapéu que ele usa, e aí ela quer propor para ele que ele mude de chapéu. Ele não muda de chapéu de maneira nenhuma. Ela vê isso como uma espécie de escravidão, uma espécie assim de que ele está se achando o centro das atenções. Quando ele me pede para eu mudar alguma coisa, eu vou lá e mudo, mas quando eu peço para ele mudar simplesmente um chapéu ou deixar de usar simplesmente um chapéu, ele até mesmo se nega a isso, as mínimas coisas. Então ela resolve meio que trair o marido dela. Entendeu? Só que ela não chega a trair, mas ela começa a sensualizar pro lado de outro homem, do lado de uma amiga dela, que era muito faladeira. Quando ela chega em casa, né, um dia ela fica esperando o marido, e quando ela vê o marido está com outro chapéu, exatamente como ela tinha proposto para ele. E ela fica envergonhada, né, porque ela quis sensualizar para o lado de outros homens, só para provar para si mesma que ela era independente do marido, né, que não interessava para ela as opiniões do marido, que ela podia trair o marido, que era uma forma de libertação dela. Mas quando ela vê que o marido seguiu de fato a exigência dela, que o marido de fato mudou de chapéu, né, só porque ela pediu, ela ficou muito envergonhada, principalmente também porque a amiga faladeira dela provavelmente ia falar para todo mundo e ia acabar construindo uma imagem negativa dela, e um dia talvez o marido dela ficasse sabendo. E é assim que o texto termina. Termina com essa situação de tensão do casal, né, sem que o marido soubesse de nada do que estava acontecendo. Então tu tem casamentos dando errado o tempo todo nos contos do Machado de Assis. É muito raro tu ver assim, nos contos de Machado de Assis, uma família dando certo, um casamento dando certo. E isso é uma incógnita, né? Alguns dizem que é por causa exatamente dessa relação entre família e escravidão, e por isso que o Machado de Assis atacava tanto a família nos contos dele.
Outros dizem que talvez fosse por algum outro motivo. Então, fica essa incógnita no ar. Então, se você acha que Dom Casmurro é o único texto do Machado de Assis em que a família é questionada, você está completamente errado. Não é o único texto em que o Machado de Assis ataca a família, em que aparece um personagem sendo traído por outro, ou enfim, não. Nas obras do Machado de Assis, na maioria delas, casamentos sempre dão errado. Essa é uma peculiaridade das obras do Machado de Assis. Casamentos, na sua maioria, sempre dão errado, e a vida religiosa é sempre vista como uma obrigação praticamente banal, né? É assim que o Machado de Assis ele vê essas coisas, né? E o próprio fato, por exemplo, naquela obra do que eu falei do pai contra a mãe, né? Do homem se levantar tanto contra o fato de ter que colocar o seu filho na roda dos enjeitados, né? Pode ser uma pequena crítica ao catolicismo também, né? Porque quem cuidaria daquela criança seriam as freiras, se aquele homem colocasse o filho na roda dos enjeitados. Então pode ser uma crítica à religião cristã, à religião católica de Machado, na época do Machado de Assis, a fala daquele personagem, né? Então, quer dizer, tudo tem vários mistérios dentro dos textos do Machado de Assis, tá certo? Então, se você nunca leu os contos do Machado de Assis, leiam, né, compartilhem, né, falem dos textos do Machado de Assis, porque a nossa literatura brasileira ela é cheia de mistérios, ela é riquíssima, ela possui mistérios muito bonitos, muito grandes, muito interessantes e que valem a pena, de fato, a gente apreciar a nossa literatura, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.